Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de luz, direto da casinha de Frei Luiz, em Indaiatuba. Uma boa noite, Dona Ercília. Ivana, boa noite. Logo, logo quero ver você por aqui, hein? Então sejam todos muito bem-vindos. Primeiro recadinho, sempre muito importante, compartilhe esta live. É importante, compartilhe a live. Tem o botãozinho de compartilhar aí, não é? Então uma boa noite a Cabanvarte, a Cande também, boa noite, bem-vindas. Então compartilhe essa live, compartilhe nas suas páginas. Uma boa noite a Gica Françon, bem-vinda. Que Deus abençoe a todos. Bem-vindos a mais uma noite de luz. Então compartilhe essa live na sua página, com seus amigos. É importante porque assim nós fazemos o Evangelho chegar ao maior número de pessoas. Então é sempre muito importante que compartilhem. Lembrando também que devem colocar um copinho com água para ser fluidificado durante a palestra. Coloque aí o copinho com água. E depois do Evangelho, quando nós temos ali o trabalho de vibração, lembrando, o trabalho de vibração, quem está em casa também participa e participa ativamente. Então é importante que estejam todos conectados com o Evangelho e depois participando do trabalho de vibração. Logo depois das vibrações, nós passamos aqui a água fluídica e vocês tomam o copinho que vocês vão colocar agora aí. Maria Alice, uma boa noite, bem-vinda. As vibrações para Maria Anania, será colocado o nome dela aqui, viu? Fique tranquila. Jamile, boa noite, Jamile, bem-vinda. Então compartilhe a live. Coloque o copinho com água para ser fluidificada. E coloquem também uma garrafinha com água. Essa garrafinha vocês podem ir tomando durante a semana, lembrando que depois vocês podem completar a água. Pode também, a Bia chegando também lá de Juiz de Fora. Boa noite, Bia, bem-vinda. Os nomes, viu? Jadir, a Carol, Iago, o seu também. Todos os nomes serão colocados nas vibrações. Então coloque a garrafinha com água para fluidificar em intenção de outra pessoa também, viu? Depois entregue a água, diga que foi fluidificada durante o Evangelho do Frei. Tem o mesmo valor como se estivesse ao vivo aqui na casinha. Então coloque o copinho com água, a garrafinha para você, a garrafinha em intenção de outra pessoa. Mande os nomes para as vibrações. E importante, compartilhe a live. É importante que compartilhe. Então sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos a mais uma noite de luz direto da casinha de Frei Luiz em Indaiatuba. Essa é a nossa fonte aqui no Jardim de Maria, né? Logo, logo vai estar tudo muito florido por aqui, logo, logo a primavera chega, né? Então vai estar tudo muito florido. Vamos fazer um tour aqui pela casinha? Temos ali uma representação de Maria, né? Então, o pessoal... Vamos dar uma olhadinha na nossa mesa, onde tem as águas fluidificando. Aqui as águas sendo fluidificadas, né? Então quem está em casa, coloque a garrafinha para ser fluidificada durante a palestra, viu? Mesmo em intenção de outra pessoa. Diga que foi fluidificada durante o Evangelho do Frei, tem o mesmo valor como se a água estivesse aqui, ao vivo conosco. As águas vão sendo colocadas aqui e você coloca aí. O que conta é a sua intenção. Os lírios que serão usados nos tratamentos de hoje ainda estão fechadinhos, né? E são os lírios que são usados nos tratamentos aqui na casa. Nós temos as macas, né? São algumas, né? Outras macas estão lá dentro da casinha, né? Outras macas estão lá dentro porque, como tem feito muito frio por aqui,
Então nós temos colocado as macas dentro da casa, os atendimentos estão sendo feitos lá dentro. Mas normalmente os atendimentos são feitos aqui fora. Vamos lá? Vou colocar vocês lá no lugarzinho de sempre. Então, mais uma vez, esse é o pessoal que fica na sustentação dos trabalhos. Todos são trabalhadores ali, viu? Minha amiga Sueli. Os trabalhadores vão chegando. Então, mais uma vez, compartilhe a live, que é muito importante. Coloque a garrafinha com água para fluidificar. Essa água pode ser completada durante a semana. Coloque a água para fluidificar a intenção de outra pessoa. E coloque também o copinho com água. E o copinho vocês tomam logo depois das vibrações. Lembrando, as vibrações, quem está em casa também participe e participa ativamente. Então, sempre muito importante que estejam conectados com o Evangelho aqui do Frei. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela companhia.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa de oração. Jesus já está entre nós. O primeiro e mais importante aviso: desliguem os celulares. Por favor, desliguem os celulares. Aqui no Frei Luiz mantemos diversas ações que visam arrecadar fundos para a manutenção da nossa casinha. A espetacular e maravilhosa pizza do Frei, rifas temáticas, festa junina, caixinha de doações e a super premiada Cantina do Frei, que traz a cada semana uma deliciosa oportunidade de auxiliar esta comunidade. A Cantina do Frei funciona sempre depois de passarmos a água fluidificada. Se você ou alguém que conheça sofre com a falta de uma pessoa querida, neste sábado, dia 9/8, haverá o trabalho de psicografia pública com o grupo Linhas de Amor, aqui no Frei Luiz. Maiores informações na recepção ou com Carlos. Então, neste sábado, nós teremos o grupo Linhas de Amor e a psicografia pública, tá? Então, todos podem participar. E se conhece alguém, também, né, pode vir. Só maiores informações aqui com o Carlos ou na recepção. Recomeçar. Podcast Espírita, ao vivo, às quartas-feiras, às 19 horas. Mas tem todos os episódios no YouTube. É uma forma diferente de se informar e aprender sobre a doutrina. Podcast Espírita Recomeçar. Se inscrevam no canal. A comunidade espírita Frei Luiz está organizando a segunda excursão de turismo religioso com destino ao Lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, de 10 a 12 de outubro. Restam poucas vagas. Informações na recepção. Então, quem não teve a oportunidade de ir, se puder, vale a pena. A Mini Cidade do Amor, lá no Rio. O Frei Luiz tem um canal no YouTube e já estamos transmitindo palestras por esta plataforma. Acessem Comunidade Espírita Frei Luiz no YouTube e se inscreva no canal. Assim, estarão ajudando na divulgação da doutrina espírita. A Casa Espírita Alvorada Cristã, que fica lá na Morada do Sol, irá iniciar um curso básico de Espiritismo, com 17 aulas, às segundas-feiras, às 20 horas. O início é semana que vem, dia 11/8. Quem se interessar precisa apressar-se em fazer sua inscrição, pois não é possível entrar no grupo com as aulas em andamento. A casa tem oportunidade de trabalho com o grupo Maria da Luz, que se reúne aos sábados, das 9 às 11 horas, para produzir peças de enxoval para recém-nascidos. Temos a preparação da sopa abençoada, que acontece uma vez por mês. E também temos a oportunidade de estudo da doutrina, com um grupo que se reúne online às quartas-feiras, das 19h30 às 21 horas. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Às quintas-feiras, além dos diversos tratamentos que a casa oferece, temos o passe individual, que por uma questão de adequação da casa, ocorre das 18h45 às 19h45. Lembramos que continuamos com o tradicional passe coletivo ao final dos trabalhos. Hoje temos também entrevista fraterna, palestra pública, vibrações e fluidificação das águas, inclusive de forma virtual. Então, você que está acompanhando em casa ou assistindo esse vídeo a qualquer tempo, coloque uma garrafinha com água para ser fluidificada durante a palestra. Esta água pode ser completada durante a semana. Importante salientar que todos têm responsabilidade nos resultados alcançados aqui nesta noite, na medida em que a espiritualidade se utiliza da nossa energia para a realização dos trabalhos de assistência aos que necessitam. Portanto, desliguem os celulares
e conectem-se com os mentores espirituais. As pessoas que se encontram em tratamento, atenção, apesar de passarem pelo atendimento individual a cada 15 dias, precisam vir ao Frei Luiz e assistir a palestra terapêutica todas as semanas, pois isso também faz parte do tratamento. Pedimos que vistam roupas claras e adequadas a uma casa de oração. Evitem comer carne, ingerir bebida alcoólica ou fumar nesse dia. Fazer uma alimentação leve até 2 horas antes do tratamento. Trazer água para a fluidificação e lembrar-se de levá-la para casa. Manter todas as orientações médicas com relação a tratamento e uso de medicamentos. Fortalecer a confiança em Deus, em Jesus e toda a espiritualidade amiga e mantenha um compromisso consigo mesmo no tocante à reforma íntima, tendo em mente que toda cura exige transformação. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada, de acordo com a sala indicada, e os atendimentos preferenciais são definidos pela coordenação dos trabalhos. Então, quando chegar, avise a recepção e permaneça na casa em oração. Após o término do tratamento, orientamos a continuar participando das palestras e dos passes semanais. Boa noite, meus queridos amigos. Hoje nós trouxemos para a nossa reflexão o ensinamento do Espírito Irmã Maria do Rosário, psicografado por Lúcia Cominato, e está no livro Despertar da Consciência. Almas atormentadas surgem aqui, ali e acolá, num clamor constante diante da falta de perspectiva no caminhar terreno. Conturbações de toda monta repontam por qualquer parte, levando muitas criaturas a agirem de forma violenta e inconsequente. É a falta de fé que leva ao desespero e à prática de atos escusos, como válvula de escape diante dos problemas a enfrentar. Se o emprego lhes falta e o pão escasseia, se a própria vida lhes traz um sabor amargo, revoltam-se e se entregam aos desatinos sem que percebam as consequências desastrosas que acarretam para si mesmos. Tudo seria diferente se soubessem aceitar as dificuldades da vida como lições a serem assimiladas e que lhes angariariam méritos para o próprio viver. Porém, se te encontras entre essas almas atormentadas, não cruzes os braços para chorar tuas amarguras, nem te revoltes quando não puderes encontrar as soluções que desejas. Ora, apoia-te em Jesus e prossegue lutando e esforçando-te sempre, na certeza de que, com Ele, encontrarás a força de que necessitas para não mais entregar-te ao desespero, nem sucumbires diante da dor. Contudo, se apesar de todos os teus esforços, nada de bom conseguires para amenizar os teus dias, aceita com resignação o cálice de amarguras que te seja dado a sorver. Um dia, quando as lições forem aprendidas e nada mais tiveres a resgatar,
encontrarás a alegria infinda de uma vida mais amena, conquistada à custa de esforços constantes na busca de uma reforma interior. E a paz do Cristo que tanto desejas fará morada em teu coração. Frei Luís, anjo de luz, vem abençoar. A casa se enche de luz quando a te louvar. Em nome de Deus eu suplico, venha me guiar. A bênção do nosso trabalho a continuar. As quedas em nosso caminho vão acontecer. Levanta e sinta a força de Deus em você. Em nome de Deus eu suplico, venha me guiar. A bênção no nosso trabalho a continuar. Frei Luís, anjo de luz, venha me guiar. Frei Luís, anjo de luz, venha abençoar. Frei Luís, anjo de luz, venha abençoar. Com muita alegria e gratidão, vamos nessa noite iluminada, aqui nessa casinha abençoada, acalmar os nossos corações, nossos pensamentos, dar as boas-vindas à espiritualidade aqui presente e nos envolver na luz do Mestre Jesus e nos sentir envolvidos, todos nós, no seu amor, na sua misericórdia, na sua paz. E vamos iluminar essa corrente do bem que formamos aqui nesse momento. Nós somos luz, disse Jesus, e vamos de coração aberto e receptivo acolher as bênçãos que estamos recebendo nesse momento para a necessidade de cada um. E nesse ambiente de luz e muita fé, peço que me acompanhem mentalmente na prece. A prece de paz de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos o coração no caminho da paz. Auxilia-nos a compreender-nos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoe-nos com a tua paz agora e sempre. Que assim seja. A casinha do Frei Luís tem o prazer de convidar a Ana Cristina para a palestra dessa noite, cujo tema é A Construção da Paz. Boa noite. Todo mundo me ouvindo bem? Preciso adaptar aqui a voz ou tá bom assim? Tá bom assim?
Então tá bom, né? Tema todo hoje, né? A construção da paz. E ela, na prece, ela já trouxe o tema com aquilo que é necessário para nós, né? Para que nós estejamos na paz do Cristo, para que essa paz reine nos nossos corações em todos os momentos. Porque nós estamos em uma época que tudo está mais fácil. Se a gente pensar assim, está mais fácil trabalhar? Está mais fácil estudar? Vamos pensar assim, nas facilidades que a gente tem. Era fácil? Todo mundo antigamente conseguia fazer uma faculdade? Era fácil pagar uma faculdade? Né? Era fácil a gente transitar, ainda mais quem não é daqui, que veio de São Paulo, que andava de um ponto para o outro, né? Que tinha que pegar 300 ônibus. Quem era daqui, que tinha que se locomover de um lugar para o outro, às vezes de bicicleta, nos primórdios lá de Indaiatuba. Então, tudo está mais fácil, vocês concordam? As informações, a comunicação, estudar, trabalhar. Só que nós nunca vivemos tantos tempos de guerra. Né? Se a gente pensar depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, se a gente olhar o panorama que nós estamos vivendo hoje, dá uma certa angústia, né? Dá um certo desespero, porque a gente fala assim, gente, o que está acontecendo? Que está tudo tão fácil, está tudo tão acessível, e nós ainda nos encontramos nesse período de contenda, de discussões, de briga. Por que tem tanta gente com depressão? Por que tem tanta gente pensando em suicídio? O que acontece, né? E isso foi uma coisa que foi minha, tá, gente? Esse questionamento diante desse envolvimento, dessa egrégora que a gente sente, né? E se a gente se permite entrar, acaba com a nossa paz, tá? E aí, quando a gente vai olhar lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, eu vou pedir licença para vocês, tá? Lá no capítulo 6, tá? Fala da lei da destruição. É a terceira parte da obra e da questão 742 a 745. Eu vou falar 3 só, tá? Tem questões que falam sobre isso. Qual a causa que leva os homens à guerra? E aí eu tô falando assim, de guerra diante desse panorama todo que a gente vê aí fora. Mas se a gente pensar nos estados que a gente tem aqui, nos estados, vamos pensar no Rio, que eles vivem uma guerra civil ali, né? Mesmo perto da gente, São Paulo. Então olha só que os espíritos responderam para Kardec lá no Livro dos Espíritos, ó, a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões, né, levam o homem no estado de barbárie. Os povos reagem segundo a lei do mais forte. Mas conforme a humanidade vai progredindo, os homens aprendem a evitar suas causas. Tá? Aí a gente pensa assim, com tudo isso, né, que a gente tem de informação, de tecnologia, tudo, nós ainda estamos nessa natureza animal? Quando a gente olha para dentro de si mesmo, quem ainda consegue identificar dentro de si essa natureza animal? Aí a 743 fala assim, ó, a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Porque às vezes a gente não fica se questionando assim, será mesmo que a Terra é um planeta de provas e expiações e está passando por um momento de para um planeta de regeneração? Vocês se perguntam sobre isso? Se vai ter jeito o planeta Terra? Ou é só uma pergunta que está aqui dentro de mim, assim? Às vezes eu vejo umas coisas assim que eu falo, Jesus, né? Será? Será que, né? Porque ele não vai precisar pegar um monte de gente de novo e mandar para outro planeta mesmo? Né? Olha o que eles respondem, gente. A resposta é afirmativa. Então, há esperança. Tá? A gente não deve deixar que o desespero, né, o medo nos alcance ao ponto da gente se encontrar depressivo, da gente se encontrar desanimado, da gente não encontrar forças para continuar.
diante de todas essas coisas que nós estamos vendo, tá? Porque eles falam assim, ó, quando os homens compreenderem a justiça, e aí vamos entender esse termo justiça aqui para nós. Nós estamos no lugar errado? Com as pessoas erradas? Do ponto de vista espiritual, para quem acredita numa doutrina, que nós temos um plano traçado quando nós nascemos, que nós nos encontramos com as pessoas que nós precisamos, que nós vamos passar pelas situações que nos cabem, né? Então, se a gente compreende a justiça e praticar as leis de Deus, os homens se reconhecerão como irmãos, tá? E aí, aqui na pergunta 744, eles perguntam, qual que é o objetivo, então, né, a providência divina, né, tornando essas guerras tão necessárias? Progresso e liberdade. Porque a gente, infelizmente, muitas vezes a gente só se compadece e desenvolve a misericórdia, né, e olha para o outro como irmão quando a gente identifica ou passa por uma dor, não é? Vocês lembram que a gente aconteceu na época lá do Rio Grande do Sul? A comoção que foi, todo o movimento que envolveu o país inteiro pelo que aconteceu, pela aquela catástrofe que aconteceu lá. Então, infelizmente, ainda é necessário que essas coisas ocorram para que a gente consiga identificar e que, de alguma forma, toque isso no nosso coração. Tá? E aí, das questões 541 a 548, eu só vou falar um só. Que tanto os espíritos benevolentes, que são os espíritos de luz, os nossos mentores, quanto os espíritos, né, mal intencionados, podem influenciar os líderes e soldados, dependendo do livre-arbítrio de cada um. É só os líderes e os soldados que essa espiritualidade pode influenciar, né? Por que tantas vezes a gente está no desespero e, em vez da gente silenciar e se apegar em oração, pedir um amparo dos nossos mentores, a gente deixa o desespero tomar conta e faz se afastar de Deus, né? Virar as costas para Ele. E a gente perde essa conexão, tá? E quando a gente olha para tudo isso, gente, a gente tem que entender que é um contexto histórico, geográfico, que vem desde lá há muito tempo. Se a gente for olhar como é que era mais de 4.000 anos atrás, quando Abraão esteve aqui na terra e ele recebeu de Deus a missão, dizendo para Deus, ó, sai da casa dos teus pais, vai para tal terra que ali você vai ter uma terra santa e você vai ter seus descendentes, né, muitos descendentes. A gente, dentro da doutrina espírita, entende hoje que essa terra não é um espaço físico no contexto que Abraão entendeu, e que ainda no Oriente Médio se carrega essa ideia dessa terra, tá? Porque Abraão saiu, ele teve como descendente Isaac e teve Ismael. E aí, Isaac teve o filho dele, né? Ele foi para Israel e ele teve Jacó. E Jacó teve lá 12 filhos e teve que distribuir a terra. Só que essas terras, elas não eram assim igual a gente tem hoje. Vai lá no cartório e registra no meu nome. Eles eram nômades. E os nômades andavam, então não tinha uma terra demarcada. Então teve uma hora que a fome foi tanto, o desespero foi tanto, que eles tiveram que sair de lá, dessa terra, e ir lá para o Egito. Lembra a história do Moisés, quando eles foram escravizados, que ele já passou por todos aqueles momentos, que teve as pragas, e aí Moisés vai lá, resgata esse povo, né? E atravessa lá o deserto, passando por todas as perturbações, por todas... E eu já vim aqui e falei sobre isso. Vocês lembram que eu falei que eles fizeram... Ele teve que fazer mais de 600 leis para poder ensinar o povo que não podia passar daqui para ali, que tinha que ter regra, que não podia simplesmente passar dos limites, né? Um do outro, que era necessário aquilo naquele momento. Então, pensem bem. Nós não acreditamos em reencarnação? Será que nós também não estávamos lá? E a gente também ainda, nós caminhamos e melhoramos em alguns aspectos, porque a gente já não mata mais em nome de Deus. Mas tem alguns irmãos que ainda se encontram em guerra, olhando para Deus desse jeito, né? Que ainda dentro desse contexto, entendem, né, e trazem essa guerra desta forma. Agora, quais
quais são as guerras, gente, dentro disso, né, olhando para isso historicamente, quais são as tendências, o que cada um de nós traz, que ainda é motivo de guerra interna, porque eu estou falando das guerras externas. A gente está olhando e vendo grandes líderes brigando por poder. Mas quais foram as guerras que houve dentro da nossa família, dentro da nossa casa, por questões políticas? Dentro do próprio centro, né, Carlos? Que a gente vê tantas divisões por conta dessas questões de ego, por conta das questões de posição. Quais são as guerras internas que nós estamos vivendo hoje e que, de alguma forma, ainda são resquícios da gente, dessas coisas que a gente traz, de colocar, né, querer colocar a nossa vontade, de achar que eu sou dona dessa terra, que eu sou dona disso, que eu sou dona daquilo, porque acaba prevalecendo a minha vontade. Então, quando eu olho para as guerras lá fora, elas nada mais são do que o reflexo interno de cada um de nós, inclusive desses líderes que estão todos no poder. Agora, é para isso que nós estamos caminhando? Porque quando a gente pensa em guerrear, eu estou falando de modo geral, tá? Mas estou falando também desses líderes todos que estão causando toda essa bagunça que a gente vê, né? O que prevalece? Ninguém fala nada? Não é o interesse próprio? Aonde é que na vida de vocês o interesse próprio está prevalecendo e de alguma forma causando algum tipo de guerra? Acabando com a paz de vocês ou a paz da família de vocês? Ou do ambiente que vocês frequentam? Aonde é que a gente se perde, né? Dentro dessas guerras de poder, onde tem que prevalecer porque a impressão que a gente tem, gente, o que chama a nossa atenção é quando a gente vê o bombardeio, não é? É quando a gente sabe que teve abuso, teve tiroteio. A gente não se compadece? A gente não se choca com isso? Quais são os bombardeios que nós causamos e nós fazemos no nosso dia a dia com as nossas palavras, com as respostas atravessadas que nós damos para os outros, com as palavras pejorativas, com as fofocas, com os comentários maledicentes e maldosos. Obrigada. Maldosos, né? Eu ia misturar maledicente com maldito, eu ia fazer uma lambança só, tá? Então, quais são os bombardeios energéticos? Porque eu posso até não abrir minha boca, mas quais são os dardos de energia que eu emito para as pessoas quando as pessoas me contrariam e fazem coisas que eu não gosto? A gente não acredita e não sabe na doutrina espírita que tudo é energia? O nosso pensamento, as nossas emoções geram energia. Não é só o movimento que está gerando uma energia, mas os pensamentos, as emoções também. Então, todas as vezes que eu emito, né, eu posso não falar nada, mas alguém faz alguma coisa para mim que seja dentro do ônibus, né, e eu dou aquela bombardeada, eu também não estou acabando com a minha paz e, de repente, jogando uma carga em cima de uma pessoa que está tão fragilizada, vulnerável, que ela pode sentir aquilo e também se sentir mal? Quantas vezes dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso trabalho, aí a gente começa a adoecer, a gente começa a se sentir mal, a gente começa a se sentir perturbado. Aí eu falo, eu vou para o centro fazer tratamento, porque a espiritualidade não é possível, eu estou sendo um obsediado. Aí os espíritos que pagam o pato, né? Não, gente. Até para eles nos envolverem, para eles de alguma forma se aproximarem de nós, essa energia que nós emitimos através dos nossos pensamentos, das nossas ações, é que vai ser o farol, é que vai permitir que eles se aproximem.
Se a pessoa está me contando uma maledicência, está me contando uma fofoca, e eu ali naquele momento, em prece e em oração, vou pedindo a espiritualidade amiga que envolva esse irmão, ou envolva em proteção aquele de quem ele está falando, né? Eu vou estar criando ali uma egrégora de proteção e vai estar se aproximando de espíritos do bem. Mas se eu me abro para fofoca, se eu me abro para discussão, se eu me abro para contenda, eu vou estar fomentando a paz ou a discórdia? Eu vou estar favorecendo que essa egrégora, essa energia de guerra, de briga, de interesse próprio? Porque quando eu falo do outro, eu estou falando mais de mim mesma do que do outro. Porque o que o outro faz que me incomoda, provavelmente está aqui dentro. Ou de mais ou de menos. Eu tenho que avaliar. Por que eu me incomodo tanto quando fulano fala aquilo? Por que eu me incomodo tanto quando ciclano faz aquilo? O meu incômodo sobre o outro fala de mim, não fala dele. Por mais que a pessoa esteja fazendo coisas que hoje já tem uma compreensão, um entendimento que não cabe dentro dessa construção da paz. Da minha paz e da paz do mundo. A gente tem a impressão que o mundo precisa mudar para que haja paz. Vocês já pararam para prestar atenção que nesses países que tem guerra e tem essas destruições, depois de uns 10 anos, a natureza toma conta de tudo de novo? Passarinho para de piar? Por causa dessas contendas aí? Não. O vento para de ventar? A natureza continua os ciclos dela exatamente do jeito que tem que ser, na ordem certa. Quem está em desacordo com essa harmonia do universo somos nós. Não tem como a gente olhar para essas guerras que estão acontecendo em todos esses lugares e se não tiver uma compreensão de que assim, isso tudo tem uma participação nossa também, de certa forma. Porque não vai ser de lá para cá que a paz vai começar. A paz tem que começar daqui. E aí vem Jesus e fala assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu os aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e pacífico. Eu já fui lá no Primeiro Testamento, eu já fui lá em Gênesis, já fui lá em Êxodo, quando eu falei de Abraão, quando eu falei de Moisés, né? Ó, tô indo caminhando, eu tô entrando no Segundo Testamento, tô entrando falando de Jesus agora. De Moisés para Jesus já foi mais de 1500 anos. Da gente para Jesus já foi 2. E a gente continua falando da mesma coisa. A gente ainda precisa repetir, né? Que nós não devemos matar uns aos outros, que nós não devemos roubar, que nós não devemos, né, cobiçar a mulher do próximo. Não é isso? O que acontece, gente? Porque se a gente conseguisse viver isso, olhar para essas palavras do mestre, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Quem é que está cansado, gente? Não é quem já praticou, quem já fez, já trabalhou, já se movimentou. Vocês estão cansados? Estão cansados da vida? Não falo só do trabalho, eu falo das dificuldades que a vida traz, né? Tá tudo bem? Então tá bom, né? Mas a gente não olha assim, porque aqui eu não tô vendo muita gente, tirando ali um jovenzinho, né? Tem um outro jovem. Se a gente olhar para frente, a gente tem mais tempo vivido do que para viver. Não é isso? Então, o cansado já é aquele que construiu uma história, que já passou pelos processos, que já conhece, mas se sente exaurido. Porque muitas vezes essa exaustão da gente, ela vem porque nós carregamos ainda o passado aqui dentro. Como? Muitas vezes com lembranças boas, com lembranças amorosas, mas a maioria das vezes a gente carrega um rancor, um remorso, não é? Uma mágoa de alguém, de alguma coisa que não foi resolvida do jeito que eu queria, que não foi resolvida no tempo que eu queria. E aí eu carrego esse passado. Olha o que Jesus disse:
Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele estava dizendo, todos vós que carregais o fardo do cansaço do passado, do peso do passado, né? Porque muitas vezes falta o quê? O perdão, a compreensão, né? A busca do entendimento. E aí ele diz, e aprendei, e eu vos aliviarei, né? Gente, quando ou a gente está olhando para o passado, ou nós estamos olhando para o futuro, né? A gente está vivendo na ansiedade, nós estamos vivendo no medo do que vai acontecer, se a coisa vai dar certo. E ele disse, não precisa. Se quem viver em comunhão com ele... A moça leu aqui, ó. Esqueci o nome dela, Carlos, desculpa. Sueli. Ela leu aqui sobre a paz, o que precisa para a paz, para estar em paz andando com o mestre. Então, quando a gente entende isso, que não tem como a gente viver carregando o peso do passado, nem viver na angústia do futuro, mas que eu tenho o hoje. E é hoje que eu tenho que mudar a minha vida. É hoje que eu tenho que buscar estar em paz comigo mesmo. É hoje que eu tenho que trabalhar essa comunhão e essa paz com quem está ao meu lado. E eu estou contribuindo para essa paz do planeta. Tá? Através desse processo de construção, desse processo de mentalização dessa paz. Porque precisa estar como? Em comunhão com esse mestre. Tá? Então, em todos os templos, gente, se a gente for olhar ao longo da história, desde lá de trás, ó, se a gente pegar essa história toda, né, que eu estava contando aí para vocês, eles não estão a gente, ao longo de todos esses tempos, a gente não se reúne para elevar o nosso pensamento e buscar paz dentro de nós? Deem uma olhada nesses documentários em que a gente vê as pessoas dentro de templos religiosos que não sejam os nossos, tá? Cristãos. Olhem os budistas, olhem, né, os muçulmanos. Vocês já olharam para a fisionomia dessas pessoas buscando essa conexão com Deus? Religando o pensamento, tentando entrar em comunhão? O objetivo de todos nós é a paz. Há muitas vezes a gente não consegue manter essa paz e contribuir com essa paz porque a gente não aceita o quê? O diferente. Não é por conta disso que tem essas guerras? Eu entro em contenda quando eu não aceito o que é diferente. Aí eu estou falando da guerra lá fora. Ó. É diferente do que eu acho, é diferente do que eu quero, não vai pelo meu interesse, eu não aceito. Mas e o diferente na nossa vida? Nós aceitamos? E o diferente dentro de casa? E aquele filho que eu ensinei, que eu falei, que eu orientei, e ele faz tudo diferente? E aquele parente que tem uma opção sexual diferente daqui, né? Eu acho que é certa. E aquele parente que tem uma vida que é diferente do que eu acho que é bom. As guerras começam, tanto lá fora quanto aqui dentro, quando a gente não aceita o que é diferente. Tem como a gente, marido e mulher, pensar o tempo inteiro igual? Vocês conseguem isso? Depois de muito tempo a gente consegue fazer uma comunhão assim, né? A gente já sabe o que o outro espera. Então a gente meio que se adapta e se adequa àquilo, não é isso? A gente vai se ajustando dentro desse processo. Mas não tem como, porque todos nós somos diferentes. E aceitar isso e trabalhar dentro de nós, de novo, o perdão, a misericórdia, a compreensão e a aceitação daquilo que eu não posso mudar, daquilo que é diferente, renunciar muitas vezes a algumas coisas que eu acredito que tem que ser de uma determinada forma. Quantas guerras, gente? Eu repito. Quantas guerras estão dentro da minha casa porque eu não renuncio um ponto de vista? Porque eu não aceito que a panela pode ser guardada lá, né? É só na minha casa, é isso? Tá? Quantos grupos de WhatsApp vocês já tiveram que sair? Você já saiu de algum grupo de WhatsApp?
Já saíram? Por conta assim de você ver coisas que você não concorda, que você não gosta, ou de alguma discussão que aconteceu e você sai lá. Ou a gente se exclui, ou a gente exclui o outro, né? E aí, tudo que Jesus falou aqui, ó. Aprendei comigo que sou brando e pacífico. Né? Eu tenho usado dessa passividade. Ixi, não vai sair agora. Passividade que Jesus tanto pregou e falou. Eu tenho usado da minha brandura no sentido de tentar apaziguar os ânimos daqueles que estão mais exacerbados. Eu tenho silenciado na hora que o negócio está pegando fogo e eu posso, se eu sair um pouquinho, me acalmar, eu já volto, né, depois de uma oração, com uma outra energia, com uma outra vibração, com uma outra... Mesmo que eu não concorde com aquilo que está acontecendo. Mas eu vou lidar de uma forma diferente. Porque se eu deixar, o que vai acontecer é que vai acontecer isso aqui, ó. A predominância da natureza animal sobre a espiritual. Não tem como. Eu sempre falo isso aqui, né? Nós vamos sentir medo, nós vamos sentir raiva, nós vamos sentir nojinho, nós vamos sentir tristeza e nós vamos sentir alegria, porque isso é inerente ao ser humano do ponto de vista psíquico, tá? Só que essa parte que sente isso é uma parte do nosso cérebro que ainda é muito primitiva. Nós estamos caminhando, toda vez que a gente ouve uma palestra, toda vez que a gente lê um livro, toda vez que a gente procura um caminho edificante para se fortalecer, nós estamos desenvolvendo outras áreas do nosso cérebro que ajudam com que a gente tenha a capacidade de racionalizar, de pensar, antes de tomar uma atitude, antes de deixar que o meu instinto prevaleça sobre a minha natureza espiritual. Sabe por quê? Porque eu sou imagem e semelhança de um Deus vivo. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Ele disse que nós podemos todas as coisas que Ele faz. Por que nós estamos ainda em guerra? Por que eu não consigo ter essa paz que Ele tanto falou? Por que eu preciso vir para o tratamento espiritual, muitas vezes, num estado de perturbação, porque eu não consegui manter o meu equilíbrio? Tá certo, é aqui que tem que vir, tá no lugar certo, tá? Mas a gente não pode delegar para os outros, para a espiritualidade, tomar conta dessa parte que é nossa. A gente precisa ser responsável pelo nosso estado de espírito, pela paz aqui dentro e pela paz de quem está no meu entorno. Porque senão vai ser sempre uma coisa de guerra o tempo todo. Nós estamos num processo de transformação. Não cabe mais isso. Tá? Eu trouxe aqui muitas coisinhas, mas, Carlos, nós vamos conseguir fazer aquilo? Espera aí, tá? Já falei que o desafio pra gente, qual que é o desafio? Acabar com as guerras do mundo e as guerras na nossa vida, tá bom? Como? Aceitando e pensando diferente, tá? Isso é um esforço pessoal de cada um, tá bom? Antes disso, Carlos, eu trouxe aqui ela trouxe linda a oração, né, do Emmanuel. Eu também trouxe uma aqui que eu quero ler para vocês, tá bom? Emmanuel e Chico. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando. Isso tudo para a construção da nossa paz interior, tá bom? Tem caminho? Tem receita para nossa paz interior? Aqui, ó, Emmanuel deixou um monte de receita para isso, tá? E Jesus, o evangelho dele inteiro, ele nos ensinou isso. Se hoje ele viesse à Terra, com quem ele estaria? Gente, quando ele veio, ele só ficou com os diferentes, tá? Ele só ficou com os marginalizados, os que estavam doentes, os que eram cegos, os que eram pobres, os que eram leprosos. Ele não ficou com os sãos.
Aí a gente tem a presunção de achar que a gente tem que conviver o tempo todo com tudo igualzinho. Então a gente precisa ter essa compreensão e buscar esse Jesus vivo em tudo na nossa vida. E aí, como diz Emmanuel, como é que eu faço isso? A semear o bem sem pensar nos resultados. A desculpar sem condições. A marchar para a frente sem contar os obstáculos. A ver sem malícia. A escutar sem corromper os assuntos. A falar sem ferir. A gente tem esse cuidado de falar sem ferir? A compreender o próximo sem exigir entendimento. A respeitar os semelhantes sem reclamar consideração. A dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros. Olha só, gente. Fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros. Assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. E auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Então, a nossa felicidade está naquilo que Deus prepara para nós todos os dias. E a nossa paz pode estar nos nossos corações quando a gente se colocar à disposição de seguir esse evangelho do Mestre. Com o nosso coração aberto, com a nossa cabeça aberta. E pensando como Jesus. Nós vamos cair, nós vamos escorregar, nós vamos muitas vezes fazer coisas que não deveríamos. Sim, nós ainda estamos no processo. Mas hoje nós temos uma compreensão diferente. Que nós somos responsáveis pela manutenção dessa paz, pela construção dessa paz no planeta. Tá? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, aonde nós estivermos. E principalmente aqui dentro. Tá bom? Tudo bem? E aí eu vou dizer, a lição veio de um só. E eu vou pedir para quem puder cantar comigo. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e me falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe outra vida além assim. O renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer.
mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui. Então que o Mestre, a paz dele, tudo que ele nos ensinou e tudo que ele deixou para nós, realmente esteja dentro dos nossos corações hoje e sempre. Que nós sejamos representantes dessa paz e construtores dessa paz, assim como ele foi em todos os momentos da nossa vida, por mais difícil que seja. Tá bom? Que a paz dele esteja realmente nos nossos corações. Eu deixo um beijo no coração de todos vocês, tá? Muito obrigada. Eu faço a arte e você me apoia, né? Dando continuidade, então, aos trabalhos desta noite, agradecendo a Ana Cristina pela exposição. Conforme previa, foi melhor que o Roberto Carlos. Nós vamos, então, para as vibrações da noite. É nessa hora em que nós vamos unir os nossos pensamentos em torno da figura deste mestre amado, este homem que esteve aqui um dia, nos mostrando o caminho a seguir. Vamos imaginar que ele nesse instante nos acolhe em seus braços amorosos, unindo os nossos pensamentos em um só. E nós vamos pedir a ele que eleve este nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a quem nós agradecemos pelo dom da vida. Nós agradecemos, Senhor, por estarmos todos aqui nesta noite, reunidos em Teu santo nome. E do muito que recebemos, nós vamos então emanando as nossas mais puras vibrações de amor, pedindo à espiritualidade que possa recolher essas nossas vibrações e as distribuir aonde se fizer mais necessário. Que as nossas vibrações possam chegar a todas as pessoas que neste instante sofrem num leito de hospital, num leito de dor. A todas essas pessoas que sequer têm um teto sobre suas cabeças, vivendo nas ruas, abandonadas da sorte. Essas pessoas que vivem, muitas vezes abandonadas em asilos e orfanatos. Que todos possam sentir neste instante o carinho e o calor deste Cristo amoroso a lhes aquecer os corações, dando-lhes esperança de dias melhores. Nós pedimos que as nossas vibrações
possam chegar aos nossos lares. Que cada um imagine aí a sua casa, o seu lar. Que a espiritualidade ali deposite as vibrações sobre todos os cômodos e sobre todas as pessoas que ali se encontram. Todos aqueles que nos visitarem nos próximos dias também possam receber as vibrações desta casinha de Frei Luís. Que as vibrações cheguem aos nossos vizinhos, todo o nosso quarteirão, a nossa cidade, abraçando todo o nosso país, se unindo a tantas outras pessoas que neste instante se juntam conosco neste trabalho de vibração em todos os cantos do planeta, e assim que essa vibração chegue a todos os cantos da Terra. Que essa espiritualidade superior possa também influenciar a esses dirigentes dos mais diversos países, que possam todos eles, de alguma sorte, promover a paz, reconhecendo que a nossa convivência em harmonia é o melhor caminho que temos a seguir. Nós pedimos à espiritualidade que também possa levar as nossas vibrações a todos os nomes que foram enviados para esta casinha de Frei Luís, por todas as plataformas, os nomes que foram escritos e depositados nas caixinhas de vibrações, os nomes que foram escritos estão ali junto das pessoas que nos acompanham desde suas casas. Que as vibrações cheguem até todas essas pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Que a espiritualidade possa olhar por cada uma delas nesse instante, levando as nossas melhores intenções e vibrações de amor. Que as vibrações cheguem também às pessoas que enviaram esses nomes, dispuseram ali de seu tempo, pensando no bem-estar do próximo, que elas também recebam as nossas vibrações nesse instante. Que a espiritualidade encarregada das manipulações dos fluidos possa nesse instante também fluidificar as águas que se encontram aqui na casa de Frei Luís e também na casa daquelas pessoas que nos acompanham, que essas águas possam receber o remédio necessário a cada um. Que a espiritualidade possa então nesse instante fluidificar as águas e que elas sejam para nós o exato remédio que necessitamos. Eu vou pedir aos tarefeiros, por favor, que se posicionem para o momento do passe. Enquanto nós vamos nos colocando à disposição dessa espiritualidade que se faz presente aqui e nos lares daqueles que nos acompanham nesse instante. Que todos estejam com a mente voltada para o bem, para receber o passe magnético que vem da espiritualidade nesse instante. Que esse passe seja para nós também
aquele bálsamo necessário que fará com que a nossa semana se torne mais leve, mais amena, que possamos ter ali a palavra certa para cada pessoa que nos procurar. Agradecidos, nós vamos então partindo do momento do passe dessa noite. Pai nosso, que estais nos céus, na terra e nos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado seja o seu nome, que produz paz e amor, erguendo da trilha o caído, o desanimado e o sofredor. Venha a nós o vosso reino de esperança e contentamento, luz etérea das conquistas, hosanas do firmamento. Seja feita a vossa vontade, que não vacila e nem erra, indicativo seguro e tudo que na vida encerra. Assim na terra como no céu, nas vivências da eternidade, onde o amor, estrela guia, resplandece a fraternidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, do corpo e também da alma, possa suprir toda a necessidade, tendo a fé como roteiro e o perdão que é tudo acalma. Perdoai as nossas ofensas, de almas apequenadas, perdidas na imensidão, que não sabem das moradas nas hostes do coração. Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, sem provocar aflição, como almas viajoras, repetindo cada lição, aprimorando a jornada sem atitudes ameaçadoras. Não nos deixeis quedar em tentação, livra-nos de todos os males que agravam o sofrimento, pois buscamos a melhoria, aproveitando cada momento, sendo justos e perfeitos nas bênçãos do dia a dia. Assim seja assim a nossa existência um cântico de solidariedade, onde os grilhões da ignorância desapareçam da humanidade. Seja só o amor a conduzir aos portais da verdadeira felicidade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci
zela por mim, zela por mim, e seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja feito assim. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja feito assim. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo e está entre nós, e permanecerá conosco esta noite. Procuremos manter os nossos pensamentos e sentimentos unidos e voltados para o bem. Aos que vieram para o Evangelho e o passe logo após a água fluídica estão dispensados. Que tenham uma boa semana e que Deus acompanhe a todos. Aos que ficarão para o atendimento, nós temos um aviso muito importante. Não existe cura sem transformação. A eficácia do tratamento depende da participação de todos indistintamente. Portanto, os celulares devem permanecer desligados. Permaneçam em seus lugares em silêncio e em oração. Evitem ao máximo as conversas desnecessárias. A espiritualidade se utiliza de nossas emanações energéticas e fluídicas para os tratamentos que são realizados aqui nesta casinha de Frei Luís. Precisamos entender e assumir a nossa responsabilidade na melhora de si mesmo e da pessoa que está sentada ao nosso lado, certos de que cada um aqui presente é peça importante e fundamental para o bom andamento dos trabalhos. Para auxiliar na doação dos nossos melhores fluidos, concentremos-nos nas mensagens que deixaremos a seguir e que Deus abençoe a todos. Uma boa noite e boa semana.
pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Vou te levar lá de novo. Ele que veio te buscar. Mas você vai levar ela agora? Você vem semana que vem? Por isso nada em minha Posso comprar você? vida Ela não vem. Eu vou vir de novo. Chegar aí, precisa levar a cadeira. Essas coisas o pessoal quis fazer um pouco assim. Vai esperar. Tá bom. Tudo bem? Vamos lá. Só vou ir. Isso aqui não freia nada. Tem que escrever? Não. por isso nada em minha vida faltará. Eu esqueci semana passada as águas aqui, tive que voltar. E tinha 7 garrafas. Hoje tem pouco. Depois que eu deixei a filha, aí eu voltei. O que é que é? Não preciso ter. Ela vai delegar, vai dar mais. Mamãe. Semana que vem eu não sou. Eu vou participar, ficar uns 5 Não, a viver a rua, eu vou faltar. Eu quero ver se eu vou dormir. Não existe nada difícil, nem nada que não possa ser resolvido. Acho que sábado. Existe sim a nossa Eu estava falta de querendo vontade. meu filho levar, mas acho que vou de carro. Deus não coloca Deus mais nos olhos dos seus filhos. Toda dor, sofrimento e o destino da transporte, A vocês gente vai se falando pelo seus botãozinho. veja como Deus Pois é, que emoção, né? acredita Deus Obrigada. quando estiver mal, não jogue sua isole-se, interiorize-se, eleve o pensamento a Jesus e sinta a sua energia pulsar. Tchau. Obrigada, viu? A maioria das pessoas sofre e oculta a aprovação. Mas, na verdade, a maioria dos sofrimentos são buscados com as próprias mãos. A maioria
maioria das doenças físicas são reflexos dos distúrbios emocionais. Cuide do espírito para equilibrá-lo. O medo apaga a sua luz interior, deixando-te perdido sem direção. Não temas, pois você nunca está sozinho. Quando deres um passo à frente na vida, não se preocupe com o rastro que ficou para trás. Siga avante no seu propósito. Conviver com a verdade é como plantar uma árvore frutífera, colherás bons frutos. Conviver com a mentira é como plantar uma árvore de frutos venenosos que irão te intoxicar amanhã. Ir contra a ordem natural das coisas é como nadar contra a correnteza. Você se desgasta e não sai do lugar. Viva a vida com alegria. Mesmo nos momentos de tormento, a alegria é uma energia que cura todo e qualquer sofrimento. Abra o teu coração e deixe Jesus entrar nos seus momentos de aflição. Ele irá lhe salvar. Só quem planta a bondade encontra dentro de si força de viver com Deus. Esquecendo de desligar a live aqui. Uma boa noite a todos, viu? Muito obrigado pela companhia, por mais essa noite de luz aqui da Casinha de Frei Luiz. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a espiritualidade também deposite as bênçãos aí na sua casa. Deus abençoe a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.